É uma honra poder estar no Congresso Internacional de Cientistas Adventistas. Me chamo Laíse, sou enfermeira nos Províncios de Manaus, preceptora do programa da pós-graduação no formato de residência em terapia intensiva, vice-presidente do Comitê de Ética de Enfermagem, mestrando do programa da pós-graduação em enfermagem no contexto amazônico pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em terapia intensiva, especialista em MBA em gestão hospitalar, especialista em obstetrícia e dor e pós-graduando em metodologias ativas. Quero compartilhar um trabalho muito importante titulado O uso da musicoterapia em ambientes hospitalares, repercussões hemodinâmicas em pacientes hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva. Esse trabalho fora construído por mim, Laíse, pela Thaisa Moraes, pela Débora Silvério e sendo orientados pela doutora enfermeira Alcicleia Oliveira. A musicoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza a música e seus elementos como som, ritmo, melodia e harmonia, dentro do processo estruturado para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida. A musicoterapia ela é um elemento terapêutico usado desde a antiguidade, onde os reis, os príncipes, as autoridades da época utilizavam para relaxar, alegrar o ambiente, trazer reflexão e proporcionar bem-estar. A música é um tratamento complementar em pacientes hospitalizados, que está trazendo benefícios, como ela influencia no bem-estar, na melhora do humor, na diminuição, até trazer conforto em meio ambiente tão crítico. Ela tem benefícios fisiológicos, como liberação de endorfina, diminui a pressão arterial e melhora a condição clínica do paciente. O objetivo geral desse estudo é identificar as repercussões da musicoterapia em pacientes hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva. Esse estudo é um estudo clínico não controlado, antes e depois. Vamos analisar esse viés. Se houve os impactos antes e após. O local desse estudo foi no Centro de Terapia Intensiva, no Hospital Privado em Manaus, contendo 26 leitos, no período de novembro a dezembro de 2020. A amostra ela conteve 28 pacientes hipertensos, maiores que 18 anos. A exclusão era deficiência auditiva, distúrbios neurológicos e pacientes em ventilação mecânica invasiva, sobre o processo de sedação. Então, precisava ser pacientes lúcidos orientados, contactuantes, verbalizantes, para serem participantes desse trabalho. Procedimento. Sessões de musicoterapia beira-leito, contendo um período de 15 minutos, realizado de domingo a sexta, aplicadas pelas pesquisadoras, enfermeiras residentes, que construíram esse trabalho. Foram utilizadas uma caixa de som portátil com músicas eruditas suaves, e as variáveis que foram analisadas foram frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média, frequência respiratória, temperatura e saturação. E os momentos para esse registro foram antes da sessão, 7 minutos após o início e 15 minutos após o início. Tivemos uma análise dentro do programa Excel e teste Student, onde nós utilizamos para fazer essa análise dos dados. Foram aprovados do Comitê de Ética e Pesquisa pela Faculdade Adventista da Bahia, e os pacientes ou responsáveis, eles assinaram o termo de consentimento para esse estudo. Bom, as músicas utilizadas foram músicas já de um estudo de Teixeira em 2016, onde peças eruditas de caráter suave, com andamento leve, com uma variação dinâmica e tonalidade foram a base para a gente fazer esse estudo aqui. Tivemos essa referência. As peças utilizadas foram Ave Brand Corpus, de Mozart, Jesus Blend Freud, na cantata de 1947, e a trilha sonora do filme Goodbye.
Bom, a caracterização da amostra. Tivemos sexo feminino e masculino, foram 13 participantes do sexo masculino, 15 participantes do sexo feminino, tivemos 21 com uma união estável, 3 divorciados e 4 viúvos, numa faixa etária de 18 a 80 anos, escolaridade, vimos aí nos dados demográficos de cada participante, comorbidades, 67,8% eram diabetes, e tinham outras patologias, mas todos tinham também a hipertensão como uma das comorbidades. O tempo de internação desses pacientes era de 1 a 5 dias, 6 dias e em uso de antihipertensivos. Bom, essas são as peças, peças que a gente pode encontrar nas plataformas digitais, onde nós utilizamos, numa tonalidade agradável, apesar de que a UTI tem uma sonorologia, através de bombas, monitor, que alertam para alguma alteração clínica ou uma realização de algum manejo clínico, mas foram bem aceitos, numa tonalidade de 60% a 90% de volume, do dispositivo móvel, da caixinha de som portátil. Essas são as peças. Os resultados que nós encontramos, dentro desse trabalho, dessa análise comparativa, desse acompanhamento, ao longo da pesquisa, foram principais achados: diminuição da frequência cardíaca, onde deu um efeito de relaxamento, sem alteração significativa em pressão arterial média, saturação, frequência respiratória e temperatura. Diferenças em relação a outros estudos é que o nosso estudo foram de 15 minutos, então outros estudos, como de Chan, ele fez uma sessão de 45 minutos, nós fizemos uma sessão menor, para ver se há um efeito mais breve, na melhora clínica. Bom, tivemos alguns relatos, e um deles nós resumimos aqui, que relataram paz, tranquilidade, relaxamento. 21 pacientes, eles relataram, eles verbalizaram isso. E 2 deles, eles sentiram tranquilidade. E dentro da sessão, os pacientes adormeceram, tiveram um momento de relaxamento que adormeceram, sentiram uma sensação de leveza. Bom, apesar das limitações do estudo, concluiu que a música é uma ferramenta não farmacológica promissora para o controle da frequência cardíaca, que foi um fator que teve maior alteração em pacientes hipertensos. A diretriz da hipertensão arterial destaca a importância de medidas não farmacológicas para o controle de estresse, fator que influencia diretamente na pressão arterial. Então, a musicoterapia tem esse potencial na melhora frente à hipertensão. E para aprofundar esses achados, os pesquisadores sugerem futuros estudos como uma amostra de maior tempo de sessão. Então, assim, estudos influenciam que haja mais referência, mais experimentos na utilização da música em ambientes clínicos hospitalares e principalmente em terapia intensiva. E concluímos que a intervenção da música de 15 minutos para pacientes hipertensos dentro de terapia intensiva demonstrou uma alteração sobre a frequência cardíaca, indicando que é um efeito positivo para a estabilidade hemodinâmica. A música, portanto, pode proporcionar repercussões satisfatórias contra os sinais vitais. No entanto, sugere-se estudos mais futuros sobre o mecanismo da música dentro de uma unidade hospitalar, com maior tempo, aprofundando ainda os efeitos da música em pacientes hipertensos ou pacientes clínicos críticos que a música possa alcançar e trazer benefícios. Essas foram as minhas referências, muito obrigada e fico à disposição para esclarecimentos e dúvidas e também ideias para enriquecer a pesquisa.